Olá, meus amigos, sejamos bem-vindos a mais um estudo do livro Obras Póstumas. Então, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 2 de fevereiro de 2024, hoje nós vamos estudar Fora da Caridade não há salvação. Esse texto que nós iremos ler hoje está escrito assim: pensamento íntimo de Allan Kardec num documento achado entre os seus papéis. Faço aqui uma opinião minha particular. Quando eu li esse texto, a impressão que me trouxe é que eu não estava lendo um texto de Allan Kardec. Então, que cada um possa usar o seu bom senso e fazer a sua crítica em relação à sua avaliação em relação a esse texto de hoje. Eu, particularmente, não consegui identificar nessa fala a fala do nosso professor Denis Arrivai. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece. Pai de amor e bondade, Jesus, nosso modelo e guia, estamos mais uma vez iniciando esse estudo com o auxílio da espiritualidade amiga. Pedimos que o nosso entendimento e o nosso sentimento seja tocado por esse estudo, que possamos refletir sobre o que vamos aprender aqui, meditar sobre essas lições, senti-las e vivê-las. Agradecemos por poder tomar conhecimento dessa doutrina consoladora, por ter a chance de nos melhorar, de lutar contra as nossas mazelas íntimas, para que nos tornemos seres humanos melhores. Fortalece nossa vontade de te seguir, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, então vamos nós. Bem, esse texto que, como bem diz, diz aqui pensamento íntimo de Allan Kardec num documento achado entre os papéis do professor. Vamos ver. Para mim, estes princípios não existem apenas em teoria, visto que eu os ponho em prática, né? Então aqui a gente já vê uma atitude assim, vaidosa, orgulhosa, assim, eu ponho em prática. Isso não é bem Kardec, né? Mas vamos lá. Faço tanto bem quanto permite a minha posição. Presto serviços quando posso. Os pobres nunca foram repelidos da minha porta ou tratados com dureza. Eu penso assim, será se Kardec não recebeu? Será se alguém não mandou esse texto para Kardec e acharam isso lá no meio, né? Alguém falando, né? Ao contrário, foram recebidos sempre e a qualquer hora com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços, né? Não bate, né? Não bate com Kardec, né? Certamente não me cabe inventariar o bem que eu já pude fazer, não é? Entretanto, uma vez que parecem esquecer tudo, creio ser-me lícito trazer à lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que pratiquei todo o bem que esteve ao meu alcance, e isto, repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. A esse respeito, trago tranquila consciência, e a ingratidão com que me hajam pago em mais de uma vez não representará motivo para que eu deixe de praticá-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, e como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso desculpar os outros para que nos desculpem também, a fim de podermos dizer como Jesus Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega, Sempre lhes estenderei as mãos para tirá-los de um precipício, caso se me ofereça ocasião para isso. É assim que entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem e,
com mais forte razão, que retribuamos o bem com o bem. Nunca, porém, compreenderia a que nos prescrevesse que pagássemos o mal com o mal. Então, fica aí uma interrogação. Eu, particularmente, não consegui identificar o professor Denizar, tá? Então, sem comentários. Vamos entrar aqui nesse também algo que também me chocou um pouco, né? Aqui, Kardec desencarnou em 69. Esse aqui seria o projeto estabelecido para 1868. Aí o estabelecimento central, ensino espírita, publicidades e viagens. Quando a gente pega o Livro dos Médiuns, o professor Allan Kardec ele vai falar muito da ideia de termos centros espíritas pequenos. Porque quanto maior o centro, mais difícil a unidade de propósito, de pensamento, de ideias, não é verdade? Então ele fala, e aqui dá uma ideia assim, meio que grandiosa, né? Nesses projetos. Então, vamos ler. Um dos maiores obstáculos capazes de entravar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitá-la, essa falta de unidade, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes e até nos menores detalhes, com tanta precisão e clareza que se torna impossível qualquer interpretação divergente. Se a doutrina do Cristo provocou tantas controvérsias, se ainda agora se acha tão mal compreendida e tão diversamente praticada, é porque Jesus se limitou a um ensinamento oral e também porque seus próprios apóstolos apenas transmitiram princípios gerais, que cada um interpretou de acordo com suas ideias ou interesses. Se ele houvesse formulado... Olha Kardec julgando Jesus. Não bate, gente. O senhor Denizar ele tem maior respeito quando vai falar do nosso Senhor Jesus. Então ele diz aqui, ó, se ele houvesse formulado a organização da igreja cristã com a precisão de uma lei ou de um regulamento, é incontestável que isso teria evitado a maior parte dos cismas e das querelas religiosas. Imagina. Jesus errou. Você consegue visualizar Kardec fazendo uma crítica dessa? Ele que sabe muito bem, e ele que várias vezes comentou no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus falou o que deveria falar no tempo certo, na hora exata e da forma. Era forma de ensino, gente, era ensino oral. Vamos lá. Assim, porque nós estamos lendo um livro que se chama Obras Póstumas, ou seja, uma obra depois que ele desencarnou. E a gente explicou lá no início, né, como ela foi construída, com as anotações que tinha. Né? Então, será que todas as anotações que tinham lá eram de Kardec? Será que tudo foi inserido aqui, ué? Então, imagina. Assim como a exploração que foi feita da religião em proveito das ambições pessoais. Consequentemente, se o cristianismo constituiu, para alguns homens esclarecidos, uma causa de séria reforma moral, não foi e ainda não é para muitos senão objeto de uma crença cega e fanática, resultado que, em grande número de criaturas, gerou a dúvida e a incredulidade absoluta. Eu não consigo identificar Kardec nessa fala, mas vamos lá. Somente o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. A experiência deve esclarecer-nos sobre o caminho a seguir. Mostrando-nos os inconvenientes do passado, ela nos diz claramente que o único meio de serem evitados no futuro consiste em assentar o Espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva que nada deixa ao arbítrio das interpretações. As dissidências que possam surgir se fundirão por si mesmas na unidade principal que se estabeleceria sobre as bases mais racionais, desde que essas bases sejam claramente definidas e não enunciadas de modo vago. Também ressalta
destas considerações que essa marcha, dirigida com prudência, representa o mais poderoso meio de luta contra os antagonistas da doutrina espírita. Todos os sofismas quebrar-se-ão de encontro a princípios aos quais a sã consciência nada acharia para opor. E esse foi o trabalho que o Denisard fez. Esse texto aqui fala realmente dessa construção da base e que fica esclarecida de uma forma para que não venha interpretações equivocadas. Mas se nós estudarmos o Livro dos Médiuns, lá o professor Denisard já coloca a quantidade de ideias, de métodos que foram levantados hipoteticamente na formação da doutrina. E ele ia mostrando cada método, dizendo isso aqui não pode por causa disso, isso aqui não pode por causa disso, isso aqui não pode... Até chegarmos ali realmente à metodologia da doutrina espírita. Então isso ele fez. Isso não é algo que ele teria que fazer, isso já estava feito. Por isso a preocupação dele em deixar as obras muito bem claras, muito bem direcionadas, muito bem explicadas. Continua o texto. 2 elementos hão de concorrer para o progresso do Espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la. O desenvolvimento que ela toma, cada dia maior, multiplica as nossas relações, que somente tendem a ampliar-se pelo impulso que lhe darão a nova edição de O Livro dos Espíritos e a publicidade que se fará a esse propósito. Aí aqui vem um texto também, coisas que eu não... Para utilizarmos de maneira proveitosa essas relações, se depois de constituída a teoria, eu tivesse de concorrer para a sua instalação, seria necessário que, além da publicação de minhas obras, isso não é fala de Kardec. Kardec nunca se referiu às obras espíritas como dele. Ele sempre deixou, por isso ele usou o nome, o Livro dos Espíritos. Então, o nome disso é ler com critério. Tudo que nós devemos ler com muito critério, né? E como nós já lemos as obras básicas, conhecemos um pouco o pensamento de Kardec, a forma de Kardec escrever, a gente vê que tem coisas aqui que não... Eu particularmente, não consegui identificar o professor aqui. Ele não usou nem o próprio nome, ele usou pseudônimo, exatamente, Lígia, nem o nome ele colocou. Além da publicação de minhas obras, eu dispusesse de meios para exercer uma ação mais direta. Ora, creio que seria conveniente que aquele que fundou a teoria pudesse ao mesmo tempo impulsioná-la. Ele criou a teoria? Quem foi que criou a teoria? Ele codificou, mas a teoria foi criada pelos espíritos, não foi ele. Ele sempre deixou isso muito claro. Aquele que fundou a teoria pudesse ao mesmo tempo impulsioná-la. Porque então haveria mais unidade, ou seja, o trabalho centralizado em quem? Nele. Coisa que ele nunca quis. Se ele ficou como presidente da associação, é porque ninguém queria assumir. Não que ele tivesse aquele posto como algo, isso aqui é meu, eu que criei, eu que tenho que ser o presidente. Basta a gente ler a Revista Espírita para nós nos depararmos com isso. Sob esse aspecto, a Sociedade Espírita de Paris tem necessariamente que exercer grande influência, conforme disseram os próprios espíritos. Sua ação, porém, não será realmente eficaz, senão quando ela servir de centro e de ponto de ligação, de onde parta um ensino preponderante sobre a opinião pública. Para isso, falta-lhe uma organização mais forte e elementos que ela não possui. No século em que estamos, e tendo-se em vista o estado dos nossos costumes, os recursos financeiros são o grande motor de todas as coisas, coisa também que ele não fala. Ele bancou durante muito tempo, quando empregados com discernimento. Na hipótese em que esses recursos, de um modo ou de outro, me viessem às mãos, eis o plano que eu seguiria e cuja execução seria proporcional à importância dos meios e subordinada aos conselhos dos espíritos. Novamente, também usando o nome dos espíritos,
E agora falando, se tivesse esse dinheiro em minhas mãos, o que eu faria? Ó, gente, isso é bem típico. Vamos lá, o que ele faria? Estabelecimento central. A nossa irmã Lígia irá nos ajudar aqui no estabelecimento central, na leitura. Estabelecimento central. A fase mais urgente seria prover a sociedade de um local convenientemente situado e disposto para as reuniões e recepções, sem lhe dar um luxo desnecessário e, ademais, sem cabimento, precisaria, no entanto, que nada aí denotasse penúria, mas que apresentasse um aspecto tal que as pessoas de distinção pudessem estar lá sem se considerarem muito diminuídas. Além do alojamento particular onde eu habitasse, deveria possuir. Combina com Kardec isso? Nada. Não combina, gente. Ele se preocupava com coisa E ele se preocupava com a simplicidade. Ele era um homem simples, gente. Isso é o oposto dele. O oposto dele. Primeiro, uma grande sala para as sessões da sociedade, para as grandes reuniões. Aí isso está de contrapor o livro dos médios, que nós citamos ainda há pouco, que Pequeno, ele fala né? que seja um grupo pequeno, que é a unidade de pensamentos, seria muito melhor. Ele mesmo fala dos centros pequenos, agora aqui fala de um salão enorme, né? Que não seja tão simples, para as pessoas mais elegantes não se sentirem ali. Ah, gente, me poupa, não cabe isso. Nem cabe, eu nem imagino Kardec perdendo tempo escrevendo com isso aqui. Segundo, um salão de recepções. Terceiro, um aposento destinado às evocações íntimas, espécie de santuário. Que nenhuma ocupação estranha viesse profanar. Qual é a ocupação estranha que viria a profanar dentro de uma sociedade espírita? Isso quer dizer o quê? Tá, eu tenho só um salão para fazer reunião mediúnica. Aqui eu não posso fazer evangelização infantil? Aqui eu não posso fazer o encontro das mães? Aqui tem que ser só para isso? Porque o que eu faço dentro do centro espírita? Que tipo de atitude eu teria dentro do centro espírita que iria macular a sala de reunião de mediunidade, de desobsessão, de diálogo? Não tem, gente. Porque o que eu faço dentro do centro espírita? Diálogo fraterno, palestra pública, evangelização infantil, encontro de trabalhadores. O que tem isso que vem a sujar? Porque aqui é algo assim, olha, um aposento destinado às evocações íntimas, espécie de santuário. É porque é a desobsessão, que não é feita de forma pública, entendeu? Mas uma espécie de santuário. Isso aqui está muito mais para um espiritório do que realmente para um espírita falando. Me perdoe, mas de onde Kardec está, o meu respeito ao senhor Denizar, mas eu tenho certeza que ele não escreveu isso não, gente. Quarto, um escritório para a revista espírita, os arquivos e os negócios da sociedade. Tem que ter muito dinheiro para tudo isso, né? Tudo isso disposto e preparado de maneira cômoda e condizente com a sua destinação. Além disso, seria criada uma biblioteca composta de todas as obras e escritos periódicos franceses e estrangeiros, antigos e modernos, relacionados com o espiritismo. O salão de recepção estaria aberto todos os dias e a certas horas para os membros da sociedade, que aí poderiam conferenciar livremente, ler jornais e consultar os arquivos e a biblioteca. Os adeptos estrangeiros de passagem por Paris seriam aí recebidos desde que apresentados por um sócio. Estabelecer-se-ia correspondência regular com os diferentes centros da França e do estrangeiro e, finalmente, se contrataria um secretário e um auxiliar de escritório remunerados. E a gente percebe que algumas instituições meio que seguiu isso aqui. Né? Tem algumas instituições que têm a reunião de desobsessão, a sala, e não pode abrir para nada. É só para desobsessão. Não pode, é só para desobsessão. Mas por que ler isso aqui? Mas não pensaram. Não fizeram um movimento de, pera lá. O que é isso? Vamos estar repetindo? É um santuário? Não é um santuário.
todos os trabalhos dentro de uma instituição espírita são trabalhos cristãos. Não é verdade? Vamos ver o ensino espírita aí. Ensino espírita. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como capaz de exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Aí a gente, isso aí é óbvio. A instituição espírita, ela tem que proporcionar estudos, e estudos o quê? Sérios. Estudos sérios realmente. Publicidade. Dar-se-ia maior desenvolvimento à revista, quer aumentando seu número de páginas, quer publicando-a com mais frequência. Contratar-se-ia um redator remunerado. De novo, tá vendo? É muito dinheiro, né? É um texto falando muito de dinheiro. Já prestou atenção? Uma publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas, despertaria o desejo de aprofundá-las e, multiplicando-lhe os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo teriam que ceder diante do ascendente da opinião geral. Você está vendo? É uma ideia assim de grande, né? De grandeza, né? Tudo, muitos adeptos, o mundo inteiro, né? Viagens. 2 ou 3 meses do ano seriam consagrados a viagens para visitar os diferentes centros e lhes imprimir boa direção. Se os recursos o permitissem, novamente, instituir-se-ia uma caixa para custear as despesas de viagem de certo número de missionários esclarecidos e talentosos que seriam encarregados de espalhar a doutrina. Esclarecidos e talentosos não são palavras do professor Denizar. Alguém quis contribuir para a ideia, vamos dizer assim, a ideia era boa, mas é uma ideia muito apaixonada. E isso tem uma coisa que Kardec não era apaixonado, ele era razão, ele era lógica. Então não combina, não é. Gente, a gente que já está lendo Kardec há uns 30 anos, a gente olha e não identifica ele aqui. Eu não consegui, eu li isso e me incomodou muito. Eu não consegui identificar Kardec aí. Uma organização completa e assistência de auxiliares remunerados, novamente, com os quais eu pudesse contar, libertando-me de uma imensidade de ocupações e preocupações materiais, me daria o lazer necessário para ativar os trabalhos que ainda me restam por fazer, e aos quais o estado atual das coisas não permite que eu me consagre tão assiduamente como fora preciso, por me faltar materialmente o tempo e por não serem suficientes para tanto as minhas forças físicas. Se porventura me tivesse reservado realizar esse projeto, em cuja execução teria de agir com a mesma prudência que usei no passado, bastariam, indubitavelmente, alguns anos para fazer que a doutrina avançasse de alguns séculos. Muito para atenção. Criticou até Jesus, né? Jesus errou, né? A Constituição do Espiritismo foi inserida por Allan Kardec na Revista Espírita em dezembro de 1868, mas sem os comentários que ele lhe acrescentou antes de morrer e que reproduzimos textualmente. A morte corpórea o deteve, quando se preparava para formular os princípios fundamentais da doutrina espírita, reconhecidos como verdades incontestáveis. O que os nossos leitores certamente lamentarão como nós, porquanto aqueles princípios teriam completado aquela Constituição por meio de apreciações lógicas e judiciosas. É o último manuscrito do mestre e nós o lemos com profundo respeito. Não sei não. Eu, particularmente... Meus amigos, que possamos ler, reter o que é bom e muitas coisas a gente vai conseguir entender no mundo espiritual, não é verdade?
Complementando esse estudo, a Carla vai ler o item 335 de O Livro dos Médiuns. Já vimos como é importante a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Essa uniformidade é tanto mais difícil de obter-se quanto maior for o número de pessoas. Nas pequenas reuniões, em que todos se conhecem melhor, há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para elas entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõem, exigem locais especiais, recursos pecuniários e um aparato administrativo desnecessário nos pequenos grupos. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões aí se delineia melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é se contentarem todos os presentes. Cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender, que sejam tratados preferentemente os assuntos que mais lhe interessam. Alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de ver. Daí as divergências, uma causa de mal-estar que acarreta cedo ou tarde a desunião e depois a dissolução, que é a sorte de todas as sociedades, sejam quais forem os seus objetivos. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. A queda de uma grande sociedade seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, da qual seus inimigos não deixariam de aproveitar-se. A dissolução de um pequeno grupo passa despercebida e, além disso, se um se dispersa, 20 outros se formam ao lado. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão muito mais pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Aqui a gente lê e a gente identifica o pensamento do professor Denizar. Ainda há pouco, estudando em um livro Obras Póstumas, e é póstumas, né? Ou seja, ele já tinha desencarnado, nós lemos um item que nos incomodou bastante, dentro da segunda parte, que é intitulado O Projeto de 1868, em que aqui nós vamos ver uma pseudo-escrita do professor Denizar, tudo muito grandioso. Ele quer uma sociedade muito grande, ele quer um salão enorme, ele quer contratar pessoas, pagando financeiramente, funcionários. E quando a gente começou a ler o texto, a gente diz, gente, isso não está de comum acordo com o que a gente aprendeu com Kardec. E essa leitura aqui, que a nossa irmã Carla acabou de fazer, é o suficiente para nós percebermos e entendermos que aquele texto não tem absolutamente nada a ver com o professor Denizar. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando eu li esse texto, a impressão que me trouxe é que eu não estava lendo um texto de Allan Kardec. Então, que cada um possa usar o seu bom senso e fazer a sua avaliação em relação a esse texto de hoje. Eu, particularmente, não consegui identificar nessa fala a fala do nosso professor Denizar Rivai. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo.
Então, receba um grande abraço da família OS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Elevamos o nosso pensamento para agradecermos a Deus, nosso Pai, por esse momento de estudo, reflexão, ao nosso Mestre Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais que aqui se fazem presente. Nós te agradecemos, Senhor, graça te damos.